Hoje eu trago para vocês essa ideia de mesa de cabeceira suspensa, feita toda com reaproveitamento. A gente fez ela com tudo que tinha em casa e a gente também adaptou um suporte invisível que a gente testou aqui em casa e gostou bastante, tem usado em muitos projetos aqui. Ele é adaptado porque é uma forma mais fácil de encontrar e mais econômica também para fazer. Se você gostou dessa ideia, então já fica aqui comigo para ver o passo a passo dessa mesinha e também de alguns itens decorativos que eu usei aqui. Nós começamos uma transformação aqui no quarto e eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo do que a gente for fazendo aqui. Esse apartamento é alugado e todos os móveis, os itens que eu trouxe para cá eu já tenho há bastante tempo e eles já não são mais do estilo que eu gosto. Eu tô querendo modernizar um pouco esse espaço e deixar ele mais leve. E como vocês podem ver, eu já comecei um pouco a transformação aqui, já retirei algumas coisas e hoje eu vou resolver a questão das mesinhas de cabeceira. E eu comecei projetando ela no computador para ver se realmente a ideia que eu tinha em mente ia ficar legal. E fiz tudo baseado nos materiais que eu tinha em casa. E assim que o projeto ficou pronto, a gente gostou e decidiu fazer dessa forma mesmo. E para fazer essa estrutura lateral que imita ferro, a gente vai utilizar essas peças que eram do painel que eu tinha na sala, em que eu desmontei e deixei só o rack. E a parte do corte, quem fez foi o Rafael, meu esposo, e deixou elas nas medidas que a gente precisava. Essas medidas que aparecem na foto eu vou deixar também na descrição do vídeo. E aqui está descrito para uma mesinha, mas para fazer as duas precisa dobrar essa quantidade. E para ter um acabamento melhor, eu utilizei uma tinta preta que eu tinha em casa para madeira para pintar essas partes que ficaram na cor de MDF cru. E na lateral ele já veio com esse revestimento de adesivo vinílico. Mas você pode estar substituindo essas peças por ripas de pinos nas mesmas medidas e pode pintar elas todas de preto ou também adesivar como essas que eu tenho aqui. E essa é a prateleira que vai ficar na parte de baixo, nessas medidas que aparecem na imagem. E aqui eu estou utilizando umas partes que são de um rack velho que estava na casa dos meus pais. Ele é de um MDF de boa qualidade e então a gente conseguiu cortar as partes que estavam melhores. E eu vim lixando bastante para criar bastante aderência para a tinta pegar bem e não ficar descascando depois. E eu gosto de passar a mão para ver se ficou bem lisinho, assim a gente consegue perceber se ainda tem alguma imperfeição na madeira. E para ficar com o acabamento bem lisinho nas bordas, e como eu não tenho fita de borda em casa, eu vim passando massa para madeira, eu vim com a mão mesmo, que eu acho bem mais fácil e mais rápido. E assim eu consigo deixar bem lisinho para depois a tinta ficar com o acabamento melhor. Eu também fechei os furos com massa para madeira, só que tinha alguns que eram muito grandes, e eu aprendi essa técnica na internet, que é preencher a maior parte do furo com papel e depois só finalizar com a massa por cima. Porque se você só encher com massa, ele vai secar e vai murchar um pouquinho, e depois você tem que colocar uma outra camada, esperar secar e acaba sendo um processo bem demorado. E a minha, depois de seca, eu vim lixando novamente para tirar todas as imperfeições, ficar o mais lisinho possível. Eu tenho duas partes aqui que, como eu falei para vocês, né, são duas mesinhas de cabeceira, então são duas prateleiras que eu tinha para lixar. E depois que eu preparei as peças, eu limpei e vim com a pintura. Eu utilizei uma tinta esmalte à base d'água, ela é branca e ela é multisuperfícies, ela tem uma cobertura melhor e ela é também mais resistente, que acaba não descascando depois. Ela seca mais rápido por ser a base d'água e no total eu passei 3 demãos para ficar o mais branquinho e mais bonito possível. E para fazer o tampo da mesinha, eu utilizei essa prateleira que também era do painel da sala. Eu usei ela no tamanho que ela já tinha e eu fiz toda a mesinha baseada em cima da medida dela. Para substituir essa ideia, você pode utilizar também uma prateleira de pinos e envelopar ela com adesivo vinílico, ou até mesmo escurecer essa madeira com stain, ou então pintar ela de alguma outra cor que seja do seu gosto. E para montar a mesinha, o Rafael posicionou ali na mesa, as partes menores ficam para dentro e as duas maiores para fora. Assim ele veio também fazendo pré-furos nelas, é muito importante, ele utilizou uma broca fina, é muito importante para que o parafuso não rache, principalmente essas madeiras que são bem finas. E mesmo assim aconteceu de rachar um pouquinho, mas aí depois eu vim com a tinta preta e vim escondendo, disfarçando essas rachaduras. E aqui em casa a gente sempre faz tudo junto, eu fico com a parte mais criativa e de finalização dos projetos e o Rafael fica com a parte um pouco mais bruta, digamos assim, que é a parte de cortar madeira, de montar, que ele tem mais experiência nessa parte.
E ele veio então depois colocando os parafusos em todos os pré-furos para montar essa estrutura das laterais. E depois das estruturas montadas, ele veio marcando com um parafuso, porque ele precisa prender na lateral da prateleira e não dá para prender, furar aonde já tem o parafuso ali, né, do cantinho. Então ele vai fazer o furo um pouquinho mais para dentro. E da mesma forma, ele veio fazendo os pré-furos ali na lateral da prateleira para depois parafusar. E ele também repetiu todo o processo ali do outro lado da prateleira, fazendo pré-furo e depois parafusando. E depois de finalizar essa parte de baixo, daí ele veio fazendo a mesma marcação com o parafuso para desviar o parafuso da lateral, para daí sim parafusar de baixo para cima o tampo. E depois de fazer os pré-furos, ele já veio colocando os parafusos e ele colocou esses parafusos já passando um pouco da madeira, deixando a pontinha deles para fora, que daí dessa forma ele apoiou o tampo em cima, pressionou um pouquinho e assim ele conseguiu fazer a marcação na madeira e soube bem certinho onde tinha que fazer os pré-furos ali na parte de baixo do tampo. E daí depois ele só veio posicionando esse tampo ali em cima de novo, para daí parafusar e finalizar a peça. E daí a mesinha assim ficou pronta, pelo menos só a parte da montagem, e agora a gente vai fazer a parte do suporte invisível. Existe esse suporte pronto já, só que aqui na cidade eu não consegui encontrar ele e não queria também comprar pela internet por causa do prazo de entrega, então a gente acabou adaptando a nossa ideia aqui de fazer com um parafuso para telha. Ele também é vendido em vários tamanhos e a gente pegou aqui de 20 centímetros, porque 5 centímetros vai para dentro da parede e o restante que fica ali tem que ser suficiente para suportar a prateleira. E aqui daí a gente pegou a bucha de tamanho 10, que deu certo ali para a espessura do parafuso. Mas para essa ideia dar certo, depois é preciso cortar a cabeça desse parafuso. Se tiver uma serrinha elétrica é mais fácil, a gente aqui fez com a serrinha para ferro manual. Ele fez meio que um desenho ali onde ele queria fazer o corte. Porque depois ele veio com alicate e um martelo. Aí ele foi martelando ali no alicate para quebrar essa cabeça. No vídeo até parece difícil e demorado, mas foi bem fácil. Logo ele conseguiu soltar a cabeça ali. Se tivesse um piso bruto para ele bater contra o piso, teria sido bem mais rápido ainda para conseguir soltar essa cabeça. E para encaixar esses parafusos na prateleira, na mesinha, ele fez 2 furos na parte de trás, o suficiente para encaixar ali dentro, e depois ele veio com uma fita crepe para poder tirar a medida de onde ficam esses furos. Essa fita vai marcar certinho onde furar na parede, logo vocês vão entender um pouco mais. E para fazer a instalação ali na parede, ele mediu 60 centímetros, que é a medida da nossa cama. Sempre tem que posicionar a mesinha na altura da cama. Ele colocou ali na parede e ajustou com o nível. A gente tá com esse nível super grande agora, mas ele cumpriu a função dele ali. Então posicionou bem com o nível e depois ele veio riscando com um lápis para fazer a marcação de onde deveria ficar a mesa. E esse risco ele deve ser exatamente igual ao tamanho da mesa, porque agora sim vocês vão entender. Ele vai pegar 2 pedacinhos de fita crepe para colar essa fita ali na parede.
porque essa fita tem que ser posicionada ali na parede ao contrário do lado que tem a cola, meio que espelhado, sabe? Para depois poder encaixar o parafuso bem certinho no furo que tá ali na mesinha. E não dá para errar nessa parte, tem que ser a medida bem certinha, porque senão depois não vai encaixar e essa mesinha não vai conseguir entrar direito aí nesses parafusos. E depois de posicionar a fita crepe ali na parede, daí é simples, só fazer uma marcação e vir furando ali nos dois lugares com uma furadeira. E aqui em casa a gente sempre usa um filtro de café sempre que for fazer algum buraco, porque assim acaba não fazendo sujeira nenhuma no chão. E depois de colocar as buchas ali na parede, ele vem encaixando o parafuso direto na parafusadeira e dessa forma não tem esforço nenhum para encaixar ali na parede. E antes de colocar essa mesinha lá na parede, eu vim dando os acabamentos finais. Eu pintei todos os parafusos com tinta preta, para assim disfarçar o máximo possível e olhando de longe você nem consegue perceber que tem parafuso ali. E depois eu ainda vim limpando com papel ali ao redor onde eu tinha pintado e tinha borrado um pouquinho. E para limpar a parede eu vim com essa esponja mágica, ela é ótima para tirar qualquer tipo de mancha, principalmente em parede branca, né, que aparece bastante a sujeira. Sem esforço nenhum você consegue limpar e ela também não tira tinta, eu adoro usar. Depois de limpar a parede, finalizar a mesinha ali, os acabamentos, é só encaixar ali nos parafusos. Vai com calma mesmo, assim, empurrando, pressionando aos pouquinhos que ela entra até o final e fica firme, assim, a nossa ficou bem firme mesmo. E assim a gente finalizou a parte das mesinhas, daí eu fui atrás da decoração. Eu queria uma decoração econômica e fui atrás de inspirações. Aí eu achei essa imagem na internet que era o que eu queria e fui em uma loja aqui próxima de casa, mas eu não consegui encontrar nada no estilo do que eu estava procurando. E essa é uma ideia bacana para vocês, que a gente pesquisa na internet coisas que a gente gosta, depois vai nessas lojinhas de utilidades mesmo e pesquisa, garimpa coisas que ficam com preço bom e você consegue ter o mesmo efeito. Eu encontrei esse trio de vasos por R$ 21,50 as 3 unidades. Eu nem acreditei que estava tão barato e até fui olhar o preço embaixo, mas estava aqui do ladinho. E muito barato, assim, era bem o que eu estava procurando. E também utilizei um outro vasinho, que na verdade era um vidrinho de perfume decorativo, que ele tinha uma cor ali em cima que não me agradava muito, então eu já vim pintando com a mesma tinta que eu pintei a mesinha, como eu falei, ela é multi-superfícies. Eu isolei com fita crepe essa parte que eu não queria pintar, eu só queria mudar a parte de cima mesmo. E depois de pintado, para agilizar o processo, vim secando com o secador, que eu queria que ficasse pronto logo e já começar a decorar, que eu já estava bem ansiosa. Logo em seguida, então, já consegui tirar essa fita crepe. Essa parte de cima, ela era tipo um prata meio espelhado e chamava muita atenção e eu tô querendo puxar uma decoração assim mais pro tom de dourado, madeira, branco, aqui pro quarto. Então, eu pintei só ali em cima e a parte de baixo não me incomodava muito porque é bem discreto. E aqui, então, eu separei esse vasinho menor do trio para eu colocar essas folhas, para colocar em uma das mesinhas, e o que eu pintei, então eu vou colocar em outra. E esses dois maiores eu vou colocar em cima da cama numa prateleira. Esses galinhos que eu tenho são de uma decoração que eu fiz para o meu casamento e eu tenho há bastante tempo e vira e mexe, eu coloco em um lado, depois coloco em outro e eu tinha alguns sobrando, então já decidi colocar ali no quarto. E também me empolguei e decidi fazer uma vela. Para fazer essa vela decorativa, eu vou utilizar essas velas de supermercado mesmo. O pavio também vou utilizar esse mesmo que vem na vela. Para isso eu vou precisar do garfo para retirar ele enquanto estiver derretendo. Vou utilizar uma panela velhinha, porque depois ela vai ser bem difícil de limpar, então utilize uma panela velha que você tem em casa, uma leiteirinha. O recipiente onde eu vou colocar a vela dentro. No meu caso é um açucareiro que quebrou a tampa e eu acho tão bonito esse vidro, só que eu não estava conseguindo achar uma utilidade para ele, então decidi fazer a vela ali dentro. Também vai ser necessário então o garfo, como eu falei, e um palito de churrasco que ele vai servir para segurar o pavio aqui enquanto a cera vai secando. Essa parte aqui é opcional. Você pode utilizar para decorar cravo, anis estrelado, aqueles pauzinhos de canela também. Ou então você pode colorir a vela com giz de cera,
que vai derreter junto com a vela ali na panela. Pode ser da cor que você quiser. E aqui uma dica também para quem tem criança em casa, que fica sobrando aquele monte de toquinho de giz de cera que vai quebrando, você pode utilizar nessa hora ali para colorir a vela. Eu vou deixar a minha branca sem decoração nada, porque eu quero bem clean. E eu vou aromatizar ela com essa essência, é uma essência daqueles difusores de elétricos. E para fazer é bem simples, você vai derreter as velas ali em fogo baixo, a quantidade vai conforme a embalagem que você tem. Eu fui mexendo levemente para ela, fiquei com medo de queimar, não sei se queima ou não, né, mas eu fui mexendo até derreter bem. Aqui já tinha derretido bastante, então eu vim com o garfo retirando os pavios e um deles que eu vou utilizar ali no recipiente para minha vela. O pavio aqui já tinha esfriado, então eu vim enrolando ele no palito de churrasco para ajustar a altura para que ele chegue até no final ali no fundo do recipiente. Agora que a cera já tá um pouquinho mais fria, eu vou pingar então a minha essência. Essa, por ser óleo, ela dissolve bem mais rápido. Aí a quantidade você põe o que você achar necessário, assim. Eu vou... Ó, já tô sentindo que tá subindo o aroma, acho que tá bom. Continuou textura boa. Eu achei que ficou pouquinho, eu vou derreter o restante, vou derreter as 8 unidades que vieram na embalagem para preencher mais aqui esse meu potinho. A vela agora secou totalmente, eu vim desenrolando o meu pavio do palito e cortando na altura que eu queria. E agora chegou a melhor parte, que é trazendo esses itens para o quarto. As arandelas eu comprei pela internet, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E a lâmpada é aquela filamento de LED, a G95, o tamanho. E só que eu encontrei ela mais em conta numa loja aqui na cidade. Mas também tem disponível à venda na internet vários modelos e tamanhos. E agora fiquem com essa imagem do antes para vocês relembrarem de como estava o quarto. E olha esse depois, eu até agora não tô acreditando que a gente fez tudo isso com coisas simples que a gente tinha aqui, gastando muito pouco e já fez uma diferença enorme nesse espaço. Se você também gostou, já comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. E antes de finalizar, eu vou explicar para vocês aqui essa parte de cima. Vocês devem ter percebido que o ar-condicionado ele tá um pouco diferente, como eu não podia retirar ele dali. E também às vezes a gente até usa, eu não queria esconder ele com nada, com quadro, então eu pintei a grade dele com tinta spray e a moldura ao redor eu pintei com tinta branca para madeira. Pintei a canaleta, pintei o fio, tudo para disfarçar o máximo possível. Essa prateleira também era do painel da sala e ela deu a largura certinha aqui da cama. Por isso que eu quis fazer as mesinhas no mesmo tom de madeira que eram outras prateleiras do painel. E assim ela ficou tudo no mesmo tom e eu gostei bastante. Essa madeira ela aqueceu o quarto, quebrou um pouco esse branco frio, né? Ali onde tinha a cabeceira eu tirei e fechei os furos com massa. E pintei só na parte onde tinha os furos, da mesma cor que da parede. E disfarçou totalmente, não ficou marca nenhuma. E daí eu fiz essa cabeceira mais com travesseiros, que eu queria um visual bem
mais leve, assim, com poucas informações. Não queria carregar o espaço, já que o quarto é pequeno. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente aqui gostou bastante, principalmente porque está fazendo tudo de forma econômica e utilizando o que já tem em casa, né? E assim a gente está reformando esse quarto, transformando aos poucos, e eu vou trazendo esse conteúdo para vocês. Então, se vocês gostaram e não são inscritos, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E deixa aquele like que ajuda muito o canal de verdade a crescer. E eu fico muito contente também quando eu recebo comentários, adoro responder e ler esses comentários. E também compartilha para pessoas que possam estar gostando desses conteúdos. Eu agradeço muito por vocês assistirem e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!